Beleza, agora a heterose, né? O que diacho é essa heterose, vigor hídrico, choque de sangue, né? É um monte de nome para a mesma coisa, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas linhagens, duas linhas, ok? Vamos esquecer todo o resto, vamos focar em ovos, tá? A primeira linha, beleza, tem um negócio aqui. Ah, tá. 300 ovos ao ano, tipo uma imagem. E a segunda, 150 ovos ao ano. Se a gente cruza as duas, o que a gente espera? 300 mais 150, 450. Dividido por 2, a média vai ser o quê? 225. É isso? É, 225. Então, o que a gente espera? Que é o natural para a maioria dos cruzamentos. Entretanto, se eu estou selecionando a linha A para aumentar a postura também, estou selecionando a linha B para aumentar a postura, mesmo que tenha postura baixa, eu estou pegando galinhas que voltam mais, estão tirando galos, o pintinho macho desses ovos de galinhas que voltam mais, eu estou fazendo uma seleção para a produção de ovos. A produção de ovos pode ser péssima. A seleção precisa direcionar isso. O que vai acontecer? O F1, que é o comercial que a gente fala, né? Ao invés dele botar uma média de 225 ovos, ele vai para 280 ovos. Ou seja, a média da cria é maior que a média dos pais. Por isso que a gente fala heterose. Mesma coisa. Uma linha baixo peso, 1,5 kg, né? 1,5 kg é galinzé. E a linha B, 4 quilos. 4 mais 1,5 vai dar 5,5. Espera-se que tenha aí 2 quilos, 275 gramas, 250 gramas, tá? E aí o comercial sai com 350, 3 quilos e 500 gramas. Essa é a ideia da heterose, tá? Porém, entretudo, tá? A gente não faz heterose para ovos e para corte ao mesmo tempo, tá bom? Por quê? Porque se eu selecionar uma linha para ovo e para corte e outra linha para ovo e para corte, com o tempo, esses animais eles vão ter o quê? Eles vão ter características semelhantes para ovo e para corte. E ovo e corte são características antagônicas. Conforme eu seleciono um, eu abaixo outra, tá legal? Tem 100 anos que os pesquisadores estão fazendo isso e não dá. Por isso que a gente tem linhagem para ovos, linhagem para tá? Na avicultura industrial, isso é a batata. Entretanto, para caipira, a gente consegue ter um meio termo. Então, a gente consegue ter o de dupla aptidão. Eu posso selecionar, por exemplo, o Plymouth Rock, que é dupla aptidão, e o Hampshire para dupla aptidão. Cruzar, eu vou ter um F1 vigor híbrido aí para as duas características, tá? O que é melhor? Eu esquecer peso na linha fêmea e pegar só as fêmeas que botam bem, esquecer postura na linha baixo, na linha macho, pegar só os que botam bem, só os que crescem bem e cruzar. Eu vou ter heterose? Vou. Vai ser uma heterose boa? Não, porque não está tendo seleção. Mas eu vou conseguir um meio termo legal, tá bom? Então, quer utilizar a heterose, seleciona duas linhas só para ovos, cruza, vai ser excelente a postura. Quer usar só para corte, seleciona duas linhas só para corte, cruza, que vai ser excelente a postura. O cruzamento, tá legal? Então é isso aí. As marãs são virgens, certo? Oficialmente, sim, são virgens, tá? Mas a gente precisa ver quando nasce, tá legal? Se você tem marãs, vai nascer virgem, vai nascer Extended Black, pode inclusive nascer uma outra coisa, tá? O que eu preciso fazer? Vai doer. Só seleciono para matriz as bichas, matriz reprodutor. O resto vira caipira. Né? Nem todo mundo tem coragem de fazer isso, mas é isso que a gente faz. Bom, muito bom. A questão da pirâmide, né? Estrutura de produção industrial. Quase todas as produções industriais, elas são pirâmides, tá? Geralmente quatro linhas, mas a gente tem 3 linhas também. Difícil, hoje não tem 2 linhas mais, mas a gente tem 3 e 4 linhas é muito comum. 4 linhas, como é que é? Eu tenho um animal, aqui está muito simplista, tá? Pelo amor de Deus, o pessoal que faz cruzamento aí não atire pedras, tá? Então, uma linha, eu vou selecionar para uma coisa, por exemplo, o animal cresce muito rápido, tá? Que aí seria, no caso, a precocidade. Na outra linha, conformação,
vai ter o tamanho de peito que eu quero, um peito largo, a coxa mais grossa, etc. Na outra linha eu vou ter uma postura excepcional e aí a outra eu vou ter rusticidade. Então eu cruzo A com B, eu tiro AB, e C com D, eu tiro CD. Como a postura está aqui, eu seleciono essas galinhas, as fêmeas disso aqui. Como o crescimento, conformação está aqui, eu seleciono o galo daqui, tá? Porque daí eu tenho mais postura para produzir o pintinho comercial. E aí cruzo os dois, eu vou ter o terceiro nível aqui, que é o híbrido comercial ABCD, tá? Vai ter muita heterose, então ele vai ter uma resistência boa, ele vai ter um desenvolvimento bom, vai ter um crescimento bom e vai ter, a princípio, essas 4 características aqui em cima. É óbvio que nesse processo a gente vai perder seleção, tá? E perde alguma característica, porque está selecionando e tal, mas a ideia é essa. Ricardo, é muito para mim. Eu queria ter aí um caipira melhor, eu queria às vezes ter um gigante melhor e tal. O gigante agora tem pouco, mas teve muito problema com perna bamba, justamente por causa da consanguinidade e tal. O que eu faço? Seleciona 2 linhas. Eu vou fazer um vídeo, esse vídeo eu quero ver se eu faço para a semana que vem, que é uma estrutura de produção com 3 plantéis. Então, o que eu faço para ter 3 plantéis, uma homozigose um pouco mais alta, reduzir problemas negativos da consanguinidade e tal? Vamos ver se eu gravo e coloco esse vídeo, tá? Mas você tem 2 linhas, tá bom, tá excelente. Essa linha aqui pega animais mais leves, produz mais ovos. Essa linha aqui, você pega animais um pouco mais pesados, independente da produção de ovos, tá? Claro, você vai selecionar sempre, tá? Toda a seleção, todo, para qualquer raça, para qualquer cruzamento, você vai pegar os galos que cantam primeiro, eles são mais precoces, eles vão correr atrás da galinha primeiro. Você vai pegar as galinhas que botam primeiro, sem dúvida nenhuma, tá? Essa você tem que fazer. Precocidade, gente, é regra. A gente precisa de animais que botam antes, que produzam antes, tá? Beleza. O que mais que eu faço? É um animal para corte? Ora, qual é a minha estratégia de abate? Eu vou abater com 120 dias. Quando chegar aos 120 dias, eu vou pegar aqueles machos que têm o peso que eu quero de abater. Então, vamos supor que eu preciso de 2,5 kg vivo, tá? Então, com 120 dias, eu vou pegar os animais que estão próximos de 2,5 kg, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Muito pesadão eu tiro, porque, Ricardo, porque o muito pesadão vai comer muito. E as galinhas filhas dele vai comer muito para produzir um ovo só, tá? E daí eu vejo um peso para fêmea, seleciono as fêmeas em idade de postura, começou a botar, qual o peso que eu quero? Esse. Eu seleciono, tá? Aí você consegue ter animais bem selecionados, que vão ter um ganho de peso legal, que vai ter uma produção boa. O que você faz? Vai cruzando os dois ali. As fêmeas ficam para postura, os machos abate. As fêmeas terminou a postura, abate. Coloca a franga no lugar. As 2 linhas estão separadas, você vai ter A e B e comercial. A e B e comercial. Bacana? Então é uma forma, tá? Alguém chegou aqui depois falando do backcrossing. Para não ficar chato, eu vou assistir a live depois, combinado? Mas a ideia do backcross é você cruzar com uma raça que você já usou, tá bom? Mas está lá. A dúvida aqui, o gene chocolate que é ligado ao sexo, como faz para introduzir a cor chocolate de uma raça diferente que não tem a cor chocolate? Neste caso, você precisa colocar a primeira raça que tem a cor chocolate, tá? Como o chocolate ele é ligado ao sexo, você pegar o galo chocolate, seria um galo, todas as fêmeas já vão ser chocolates. E aí você pega essas fêmeas de chocolate, agora sim, não apareceu o seu nome para mim. Aí você coloca esse galo chocolate na sequência. Então você vai ter galinha chocolate 100%, galo chocolate 100% dessa cria. Você já incorporou o chocolate. Só que, a depender da sua raça, ainda não tem aquela raça padrão. Ele está mais parecido com a raça que doou o chocolate, como você voltou. O que você vai fazer? Você vai de novo, ou pega só as galinhas chocolate e cruza com o animal da sua raça, ou o ideal, você pega esses galos chocolates e cruza com as galinhas da sua raça. Então você vai ter, de novo, fêmeas que são 100% chocolate, aí você vai fazendo o cruzamento, tá? Cruzamentos recessivos, eles demoram mais para cross. Então você precisa cruzar irmão com irmão, fixou, pegou os recessivos, e aí você volta para a raça principal. Combinado? Respondido?